venho do mercado de startups lá de São Paulo, né? Eu formei em ciência da computação. Desde cedo eu trabalhei com isso. Eu trabalhei em startups desde pequenas, de 20 e poucos funcionários, até 3 mil. Assim. A última maior que eu trabalhei foi o Quinto Andar. Eu era gerente de produto lá. Eu fiquei quase 2 anos trabalhando no Quinto Andar. Aí depois eu fui trabalhar numa investidora de startups. Que é um modelo meio incubadora, aceleradora, mas aí eu fiquei um ano lá em São Paulo. Aí lá eu fui presencial nesse modelo. E depois eu acabei voltando pra cá. Eu vim, na verdade, assumir a empresa do meu pai, né? Que é de medicina e segurança do trabalho. Eu fazia alguns projetos pontuais, assim, para poder implantar um ERP, fazer alguma coisa específica e gerir uma parte ou outra da operação de distância, mas aí eu vim na ideia de pegar como um todo a empresa, né? Aí, ao longo desse ano, eu cheguei em maio de 25, fez nem um ano ainda. Aí, cara, ano passado eu fiquei, assim, fiz uma limpa na empresa, assim, de implementar processo, todos esses negócios que falaram de mapeamento e tal, eu fiz, digitalização, assim, não tinha indicador nenhum, sabe? Aí eu comecei a, levantar essas coisas. Eu já usava numa parte da operação lá o ClickUp, né? Mas aí eu já implantei o ClickUp em umas 3, 4 empresas diferentes. Aí eu peguei e fiz isso 100% da Contrail hoje. E aí agora, esse ano, eu tô mais pacato nisso, né? Assim, eu levantei os indicadores, agora eu acompanho, mas o que eu tenho feito agora é um processo mais pontual de automações. Então eu estou desenvolvendo um sistema por cima do que a gente usa hoje, que é o SOC, que é um software de segurança do trabalho, mas é uma bosta, o pior software que eu já vi na minha vida. Brincadeira, assim, é inacreditável. Cada dia que eu mexo nesse software, eu vejo quão ruim é. Mas só tem ele? Ele é o maior mercado porque ninguém usa, ninguém faz outro. Mas por enquanto eu estou desenvolvendo uma camada por cima. Então eu mesmo estou fazendo, eu criei infraestrutura, fiz tudo. Cloud Code é a melhor coisa que já foi inventada, né? E aí, assim, eu implantei essa semana, assim, eu implantei numa parte da operação hoje, e aí eu estou evoluindo esse software agora para poder ele atender outros processos nossos que hoje são muito defasados. Sabe? E aí eu estou fazendo um trabalho de consultoria também no paralelo. Né? Então, em consultoria em escala empresarial, que é como é que eu pego a empresa. Eu tô fazendo, é o que eu estou fazendo na Contrail, eu estou ensinando os outros a fazer. Que é assim, como é que você pega o seu processo e torna ele replicável, né? Porque basicamente você pegar o que a gente faz em startup né, e trazer isso para uma empresa tradicional. Tipo assim, de evolução contínua, MVP, teste, automatização das coisas. Assim, tudo que a gente faz em startups, que é meio natural pra gente, né? No empresário tradicional, o cara acha que isso é coisa de tecnologia, não é. A gente vê que tem muita prática que tá no PMBOK. Tipo assim, cara, a metodologia ágil no PMBOK chamava projetos adaptáveis, sabe? Então, assim, só tem um nome diferente, mas as coisas já existem há muito tempo. A gente tem essa conversa aqui muito frequente, tipo assim, de como a gente vê as coisas e a gente percebe que, pô, em algum momento isso já foi estudado por alguém, ou alguém já falou alguma coisa desse tipo, só que não estava tão claro, né? E assim, agora você está citando aí, então tem muitas coisas que acontecem, que tem aí, e o pessoal acha que é baboseira, que não... O que é... A gente viveu muita coisa na prática também. A gente vê que é muita falta de... Sim, e a gente vê que é falta de entendimento, às vezes, da pessoa, né? Que o cara acha que é uma coisa de tecnologia, de um mundo muito lá fora, e na verdade é mais simples que parece. São práticas, né? É o que você falou, é coisa prática que você faz, e às vezes isso já gera muito resultado para a empresa. Duas perguntas. A primeira é o que? Vocês têm quantas clínicas? É uma clínica hoje? Não, assim, a gente é uma consultoria completa hoje. A gente faz desde a elaboração do documento inicial do PGR para MSO, aí faz todo esse acompanhamento, e agora com a NR1 também, né? A gente está fazendo também essa parte de riscos ergonômicos e psicossociais. Mas a gente também tem uma clínica dentro da empresa, que faz os exames admissionais, etc. E a gente tem um posto de coleta do Santa Clara dentro da empresa. Então, é tudo num lugar só, entendeu? É o posto Ipiranga do SST. São quantas clínicas hoje? Nossa mesmo é só uma. É só a daqui de Montes Claros. Mas a gente faz um atendimento no Brasil inteiro. Assim, tem com clínicas credenciadas nossas. E Tomazinho? Tudo bom? Só na vida boa, velho? Tá sumido? O que foi? Roda o Brasil inteiro. Existe a Contrade BH também, que a gente é uma unidade de negócio. A Contrade BH,
A daqui tem 28 anos, a de lá tem 40 e poucos, são de sócios nossos, né? Eles são sócios 50% nossos, mas a operação nossa é totalmente independente da deles. Então não é franquia, não? Não. É uma unidade de negócio mesmo. Só que são operações independentes. Assim, a gente divide algumas coisas, divide alguns clientes, tem um sistema ou outro que a gente usa junto, mas de resto é totalmente. Parece outra empresa. Isso que você está fazendo hoje é muito focado aqui, né? Focado aqui. Os processos deles são totalmente diferentes dos nossos. Inclusive, eu fui lá, eu fiquei algumas semanas lá, oportunidade até de ter mais contato com os sócios nossos, né, que eu conhecia pouco. Agora que eu vim assumir a operação mesmo, né, eu tive que entrar mais. Putz, eles são super bacanas, assim, a gente tem uma relação muito boa com eles. Não, mas eles, na verdade, o sócio original, que é o Joel, ele era sócio do meu pai, amigo, assim, de jogar peteca juntos, sabe? E hoje quem assumiu a empresa são os dois filhos dele, que é o Joelzinho e o Rafael. E hoje eles tocam a empresa lá de BH e a gente toca do lado de cá. O que você conheceu foi os... Eu conheci, o Joel pai eu conheci mais novo, né, mas agora, nessa ida lá, eu não cheguei a encontrar com ele, não. Mas quem toca a operação hoje são os dois filhos dele. A empresa de segurança do trabalho é serviço? Serviço. É. Não tem nada de produto? Cara, e tem isso que eu tô desenvolvendo agora, né? Que é esse sistema, né? Esse que eu tô desenvolvendo, ele já é um ensaio pro que eu quero fazer. Não tem outro, então, pô? Porque é um mercado que não é sexy, Não. sabe? Startup só quer trabalhar em entrega de comida, fintech, entendeu? Só o segurança do trabalho é um porre. Os empresários odeiam a gente, porque a gente exerce a lei. E a lei é uma bosta. A gente só faz o cara cumprir a lei, saca? E assim, cara, eu sei que é uma bosta, mas o meu papel aqui é fazer você não correr risco trabalhista, entendeu? Assim, a gente é custo puro para a empresa. Óbvio que tem um discurso e que é real, que é, beleza, você está reduzindo absenteísmo e tal, mas redução de risco, né? De certa forma é um pouco disso. Mas, cara, quem é empresário sabe a bosta que é a legislação trabalhista no Brasil, sabe? E aí passa muita raiva, porque só coloca o empresário, é o vilão, e é tudo pro trabalhador e não sei o quê, mas na verdade não é, né? Porque na verdade é o governo querendo embolsar mais. Mas assim, quando você vai olhar, isso é danoso no longo prazo pro trabalhador também. Tipo assim, embora haja uma parte da legislação trabalhista que é muito benéfica, de fato, para proteger os direitos e os trabalhadores, para evitar abuso, tem muita coisa excessiva. E que isso prejudica o trabalhador. Porque é muita burocracia, tem leis que se cruzam e dá conflito. Esse sistema gerencia isso também? Não, né? Não. Ele não gerencia as leis. Ele faz só a parte documental. Então, assim, eu vou construir um PGR, eu construo dentro do sistema. Aí mas, cara, ele consome alguma coisa do governo? Sim. Tem taxa para saber? Não. Ele faz envio de algumas coisas. Então, o E-Social, por exemplo, que é o portal do governo, é a fiscalização eletrônica do governo. Então, ele tem um sistema interno de mensageria, que facilita, né? Já que você está fazendo a documentação toda e os atendimentos, ele já dispara automático. Então, assim, quando eu vejo esse tipo de solução no mercado, e aí já chegou pessoas com ideias aqui, a gente desenvolver um negócio assim, não nessa área, sabe? Coisas que já existem em outras empresas muito grandes que a gente nunca desencoraja. Nunca. Alguém com ideia, a gente nunca desencoraja. Mas as barreiras são... Cara, mas eu posso te falar, isso é uma percepção minha, tá? Eu vou te falar um pouco do que eu penso em fazer e a percepção depois. Para esse cenário específico... Quer pegar mais um golinho? Para esse cenário específico, eu vejo uma vantagem minha, no caso, por eu ter uma empresa de SST. Então eu meio que já estou dentro do mercado. Ele é um modelo, né? Exato. E a nossa de BH, a conta de BH é 5 vezes maior que a gente. Em número de clientes, em número de faturamento, tá? Eles têm 120 mil vidas. Ou é 100 mil vidas? É alguma coisa assim. Então, assim, se eu faço um modelo que funciona com concorrente, e como eu tenho braços de clínicas e etc. parceiras, eu consigo espalhar isso por elas. E se isso funciona para elas, eu desenho um sistema de ponta a ponta que funciona para mim, e eu implanto aqui, eu consigo implantar em BH. E se eu consigo implantar em BH, isso vai espalhar. É o efeito de rede. Faz sentido. Entendeu? Então, e o fato de eu vir do mercado, isso acho que gera até confiança se um dia eu for buscar um investidor, alguma coisa assim.
Então, bom, isso é uma visão que eu tenho. Mas em relação a outras startups que um cenário parecido, que é você vê uma realidade que é uma bosta hoje, um sistema que é legado, domina o mercado e os caras fazem de qualquer jeito, que não tem ninguém que faça. O que eu acho que às vezes falta, aí de novo, isso é uma opinião minha, não sei até que ponto que isso é real, assim. O que eu acho que falta nos founders, assim, é o cara saber falar a linguagem do dono. Massa. Que é tipo assim, o cara quer sempre. E isso eu falo assim, pelas startups que eu já passei também. O cara quer falar, não, a gente faz dá pirueta no software, é lindo. Só que, velho, o cara que é dono da empresa, ele não entende de software. O meu pai me falou esses dias que ele nunca abriu o SOC. E ele falou, não, realmente eu nunca abri e tal. Esse cara nem sabe, sabe? Você tem que falar a língua do cara, sabe? Você tem que falar assim, ô meu amigo, se eu colocar isso aqui, você vai ter condição de tirar metade da sua equipe. E aí você fala a língua do cara, que você tá falando de folha de pagamento, entendeu? Você não tá falando de o software tem boas práticas e faz isso, faz aquilo. Que volta na essência de produto. Legal. Que é assim, cara, você está resolvendo um problema real da empresa? Assim, cara, você hoje resolve o seu problema com software X. Se você consegue resolver com o meu software o mesmo problema com metade da sua equipe. Eu não falei de feature nenhuma, mas eu brilhei o olho do cara, entendeu? Aí ele desce igual abaixo de quem for, porque é custo. Eu estou reduzindo o custo do cara. Ou então eu estou aumentando o faturamento, dependendo de qual que é a proposta de valor, né? Mas tipo assim, se você fala numa linguagem que o cara quer ouvir, que é assim, eu vou aumentar a margem no seu DRE, na sua última linha, não tem politicagem que segure, entendeu? Porque assim, o cara quer lucro no final do dia. A finalidade de uma empresa é lucro no final do dia. Se você fala, eu te garanto que você vai ter mais, óbvio que o cara vai comprar. Se você pega um momento e querem saber isso. Exato. Porque aí já não é uma empresa, né? É um outro modelo de negócio. Exato, porque é lucro no final do dia, mas o lucro deles é através do valuation. Exatamente. Assim, não tem melhor ou pior, né? Mas isso é um modelo que eu não gosto muito, embora eu tenha trabalhado na Venture Capital, né? Eu não gosto porque você, como founder, porque eu olhando do lado da Venture Capital, claro que eu assim, incentivava eles, né? No caso lá, eu fazia consultoria de produto para as startups. Mas é muito danoso para um cara que é founder perder a autonomia que ele tem sobre a empresa. Então, assim, eu sou um grande defensor do bootstrapping por causa disso, né? Porque, cara, você vai buscar investidor, mas você vai buscar com um poder de barganha. E, assim, é muito possível. É óbvio que existem modelos de negócio específicos que não tem como você subir sem capital. Então, assim, aí você acaba que a Venture Capital, quando você abrindo grande parte do seu cap table, é a saída que tem para você fazer o negócio vingar. Mas fora esses casos, assim, o ideal é sempre você evitar isso. Pelo menos evitar num primeiro momento que você está construindo a saúde financeira da empresa e tal. Agora, a empresa hoje dá conta de se sustentar, já fizemos break-even. Agora eu vou buscar um investidor porque eu quero acelerar meu crescimento. Não é porque eu dependo disso. Aí, porra, é outro jogo, saca? Você tem muito mais poder de barganha, mas ainda assim existe uma complicação, né? Ainda vai no anjo, cara. Exato. Vai lá no anjo, João Kepler, olha. Porra, João Kepler. Porque não, anjo, tipo assim, um anjo ativo, né? Eu não posso só dizer, vai lá, chega, te ajuda, precisa ali. Exato. Porque ele não vai fazer um ex pequeno, não. Cara, e é interessante porque ele tem data já definida para as coisas, né? Que é tipo assim, cara, o meu cheque é até isso, eu vou ficar por X tempo e eu vou vender depois, sabe? Então, assim, o contrato dele é muito bem estabelecido, né, com isso. Isso é legal porque te dá previsibilidade. Exatamente. Eu tenho até certo tempo para poder aumentar meu valor ali para eu poder vender. O bom é que você não precisa gastar com o comprador, ele já sabe quem é que vai vender. Exato. O cara tipo, tem uma chave todo mundo tá te compra e vende, mano. Bicho, esse negócio é o que a gente percebeu aqui, assim, sinceramente, com o caso e com as empresas, é que a gente tem 3 perfis de pessoas. Tem o acelerado, tem o de planilha e tem o de produto. O acelerado, ele é psicopata, né? É o fundador. Geralmente é o comercial, né? Geralmente é o comercial. É o cara que acorda, todo dia ele acorda com ideia nova, ele vende o mundo. Nós temos. É o acelerado. Paulo, se você seguir Paulo no Instagram, Paulo é louco. E esse cara é importante, porque ele emana energia. Só que, se eu colocar esse cara para conversar com o desenvolvedor que tá fazendo o sistema, o desenvolvedor não aguenta, velho.
Não aguenta, não É aquele funciona. hustler, né? Hustler, hacker e outro hipster. Hipster. Cara, o de produto, que é o desenvolvedor, ele é especialista, ele ele recebe a demanda ou não necessariamente mastigado, mas ele recebe, ele tem um tempo dele para fazer aquele negócio ali. A frequência é diferente. E aí no meio desses dois vem o de planilha. E aí quando a gente pensa nessa parada de investimento, poxa, quantas pessoas que já vieram aqui, os caras com ideia até boa, mas você vai conversar com o cara, você descobre que o cara é de produto. O cara, ele quer. O negócio dele é ficar mudando a cor do botão do sistema pra poder. Cara, você sabe que não vai, velho. Você sabe que não vai. Cara, e isso é uma coisa que é interessante, assim, eu acho que é um grande embate que existe em startups do cara que é gestor de produto e do cara que é dev. Sabe? Porque a fama é de que o gestor de produto é gambiarreiro. E eu vivo os dois mundos, cara. Eu sou formado na área de ciência da computação, fui dev e virei gestor de produto, sabe? E eu entendo os dois lados. Mas assim, a questão é que nenhum tá 100% certo. Sim. Assim, você tem de um lado, você tem que ter um mínimo de boas práticas para você reduzir débito técnico e tal. Mas ao mesmo tempo você não pode ser a arquitetura perfeita porque você está desenhando para um cenário que é incerto. Então assim, você tem que desenhar um produto que ele funciona bem para o cenário atual e que não seja tão difícil de você mudar ele para um novo cenário. É o que eu estou fazendo nesse sistema, né? Que eu desenvolvi uma fila de meio techniquez aí pro Tolkien, né? Mas eu desenvolvi uma fila de workers, já que é um processamento linear que o SOC exige, eu desenvolvi uma fila de processamento que vai ter o BullMQ lá e vai sair pegando para fazer as requisições. Mas existem partes do sistema que são assíncronas e partes não. Mas tudo pensando em cada cenário. Assim, cara, nesse cenário da minha operação, aí de fato não tem problema ser assíncrono, né? Eu jogo lá. Então, assim, tudo é um equilíbrio entre o que funciona para a operação e para o business e o que é equilíbrio para o sistema. Porque ao mesmo tempo que eu vou desenvolver algo para o sistema, eu tenho que pensar no custo disso. Porque, beleza, eu estou reduzindo meu custo de pessoas, mas eu estou subindo meu custo de infra. Eu estou subindo meu custo de processamento em máquinas e de cloud e assim por diante. Então, assim, tem que ter um equilíbrio entre as partes. Né? Assim, não é nenhum que é melhor que o outro. O que você via lá? Que é uma pergunta que a gente sempre tem aqui com a gente, né? Porque aqui a gente não teve muito contato ainda com esse pessoal, né? Igual, por exemplo, São Paulo, algumas grandes cidades, o cara já respira essa questão de startup, de entender como funciona o negócio. Então, assim, o que você via, assim, que dessas que você passou, tanto ajudando algumas e nas que você estava, assim, o que você via, assim, que era... Você fala assim, pô, eu acho que isso é um grande diferencial, que é a mentalidade dos caras. Aqui a gente acredita muito no cara que é acelerar. Então, vê o cara puxando, o cara puxa, nunca pra ele tá bom, bora. Eu acho que ele sempre tá com a energia de levar o pessoal pra frente, mas eu acredito, assim, que essas grandes startups, esses lugares, assim, eu tive, né, em alguns, fiz visitas, conheci alguns ambientes de inovação lá em São Paulo. Eu tive no Cubo, conheci o pessoal de lá. Fui na CAT, tem esses locais assim, mas eu vejo a galera produzindo, crescendo, mas aqui a gente ainda não tem ainda uma resposta para isso, mas eu queria ver o que você via assim, diferente. Tem pouco tempo que você tá aqui, um ano, não sei se você chegou também ver a mentalidade do pessoal daqui, para ver, pô, vai ter muito diferente e tudo mais, Legal. Cara, mas eu vejo muita oportunidade nesse mercado por trás dos panos. É porque, assim, o cara que é startupeiro, já tá até entrando na pergunta também, ele quer o mercado que é sexy, sabe? Que ele quer aparecer na porra da revista com a CEO embaixo. Entendeu? Tem muito cara que é assim. Na Under 30 e tal, quer aparecer na mídia e tal, e tem muita grana nisso aqui, cara, que é em infraestrutura, em API, etc. Cara, o quanto de microsas que eu vejo, que é microsas que é só de infra. Pra vocês terem uma noção, tem uma... Vou abrir um parênteses aqui. Tem um fornecedor que eu descobri na Company Hero, que foi uma das empresas que eu trabalhei, e eu levei eles pro quinto andar, que eles chamam InfoSimples. Eles são basicamente uma API de portal público. Que é basicamente, quer dizer, cara, todo site público que você vai mexer é site de tribunal, site de Receita Federal e tal, é uma bosta de mexer. E não tem API.
E, assim, teoricamente, você não consegue mexer direito nesses sites, né? O que esses caras fazem? Eles têm um catálogo que hoje tem, sei lá, mais de 400 APIs, que por trás dos panos eu não sei muito bem, provavelmente algum super crawler, porque eles quebram todas as captchas que eu conheço, assim. E eles têm um portal que você conecta, que é como se fosse uma API. Eu quero fazer uma chamada de um CNPJ. Você bate o número de CNPJ, ele vai te retornar em tempo real as coisas. E com dados em tempo real também. Então não é nem birô de dados, assim, igual o Big Data Corp. Assim, eles de fato fazem a chamada no site. Não sei como. E eles cobram por transação. Centavos por transação. Mas esses caras, são 4 caras, e eles têm no site deles, assim, tanto que assim, o suporte, quem responde são eles mesmo. Eu ficava trocando ideia com os caras assim, e aí, mano, bom. E você vê, eu fui olhar o LinkedIn, os caras são os próprios founders, né? E tem outros empregos e tal. Mas, velho, os caras só no quinto andar, eles faturavam coisa de 5, 6 mil por mês. E eu contava as notas, porque como era eu que emitia para passar pro financeiro, os caras emitiam mais de... Na época, que era 2022, os caras emitiam mais de 100 notas por mês. E só com isso. E aí, no site deles é assim, desenvolvemos qualquer API em até 7 dias. Porque é bom para eles, que é um catálogo a mais para eles. E, cara, qualquer site público que você quer acessar, os caras desenvolvem em 7 dias. E eu pedi vários para eles, e dos mais diversos. Impressionante. Então, assim, tem muita grana nesse mercado por trás. Isso porque não é um mercado de glamour. Mas vou te falar uma coisa. Evento, você vai lá, 1 horinha, fica lá e tudo mais, fecha o pessoalzinho e tal. Tipo, vou ver aqui. O que tá no evento não é lá no evento. É o que tá depois do evento. Sempre isso aí. Tipo assim, é um negócio que eu sempre aprendi. Você não faz network no evento, você faz network depois do evento. Sempre quando, tipo assim, você vai num bar, tem uma pessoa ali e tudo mais. Você viu lá no evento tudo mais, completou, gosta de ter comentado todo mundo. Pode entrar no evento, nós fomos nos barzinhos. É isso aí. Tipo assim, é legal você ir numa palestra ou outra, mas assim, cara, o jogo tá aí depois. Você não fica 5 minutos na palestra, igual o Paulo. Fica 2 minutos na palestra. Mas aí que tá, você vai numa palestra tipo o cara que você quer ver mesmo. Aí você de fato vai lá assistir ao vivo. Mas... isso. Lá em São Paulo é mais. Assim. É mais show me the money, né? É o quê? Cara, tem muitos diferentes, assim, até eu acabei não te respondendo, né? Mas só fazer um outro ponto antes, eu tava falando sobre a questão do equilíbrio. Né? E o que ele falou eu acho que é legal porque consegue ilustrar isso bem. Em produto, assim, a grande fala depende, né, das coisas. Então, assim, você tem o tripé de produto, que é o negócio, que é o produto, de fato, né, business, o técnico, que é o que a gente estava falando do equilíbrio, e o design, né, que é o tripé que a gente tem que manter. Para que ponto você vai pender esse equilíbrio depende do seu modelo de negócio. Tipo assim, se eu estou fazendo um modelo de negócio que depende muito de uma boa infraestrutura, de técnico, é óbvio que o seu equilíbrio vai pender mais para o tech, que é o caso dele. Se você tem um produto, um modelo de negócio que é, por exemplo, mais serviço, talvez não seja... O técnico talvez não faça tanto sentido. Ou é mais o design do que o business. Então, eu vou dar o exemplo próprio Quinto Andar. Isso é uma coisa que não tem problema eu falar mais, porque já não existe mais. Mas, assim, por muito tempo, eu trabalhei no setor de compra e venda lá. O nosso back-end, não é nem o back-end, mas o nosso banco de dados era o Monday.com. Tipo assim, o CRM interno do Quinto Andar era o Monday.com, com 1 bilhão de integrações. E assim, eu lembro eu passei por essa situação de, cara, a gente tem que arquivar as propostas antigas aqui, porque a gente chegou no limite do Monday. E quando chegava no limite do quadro lá, estourava todas as integrações, aí dava pau no site e tal, e aí a gente tinha que ficar monitorando essa bosta. Até um momento que o Quinto Andar criou um CRM direito interno. Só que isso é o débito técnico consciente, que você fez escolhendo fazer aquilo, porque o negócio e a experiência final não dependem disso. O foco tá mais... Aí a balança tava pendendo mais pro business e pro UX do que pro técnico. Óbvio que você não pode ser 100% isso. Senão explode, se fudeu. Aí você tá criando uma bomba relógio, assim, mas assim, até que ponto você equilibra isso depende de qual que é o negócio que você está trabalhando. Se for um negócio técnico, óbvio que você vai gastar mais tempo em criar uma arquitetura. Mas assim, entrando na pergunta, né?
Cara, uma coisa que eu aprendi, que eu acho que ele tem essa mentalidade. Eu não tive tanto contato com as pessoas daqui, tá? Mas eu vou dizer qual que é uns insights legais que eu tirei de lá pra vida. Assim, o João que trabalhou com o produto, principalmente no Quinto Andar e antes e depois, são pessoas diferentes. Assim. A mentalidade de que produto tem que ser game changer. Por exemplo, cara, você tem uma equipe de produto dentro da sua empresa e entenda produto como Tech, UX e PM, tá? Não só a pessoa PM. Você tem que... É uma equipe cara. Então, e isso idem pro founder. Então, a hora do founder, por mais que a startup seja pequena, é cara. É a hora mais cara da empresa. Então, você tem que gastar seu tempo em coisas que vão virar o negócio. Não é fine tuning. Tipo assim, é o botãozinho, não sei o que. Caguei pro botãozinho, entendeu? Isso é importante quando o seu negócio já tá em outro patamar. Tipo assim, no Google, você vai... Cara, eu trabalhei... E tinha um devs do Quinto Andar que o cara saiu com 18 anos de Google, assim. O cara falou assim, mano, eu trabalhei uma época na equipe de busca que a gente passava um ano inteiro em um projeto para gerar 0,5% da conversão da busca. Só que esse 0,5% gera bilhões, entendeu? Então, assim, beleza, aí tudo bem. Agora, quando você tá crescendo um negócio ou criando um negócio, cara, você tem que focar nos grandes números, nos grandes problemas. Que é, tipo assim, no caso do Quinto Andar lá, a gente tinha um custo lá com o Serasa de centenas de milhares de reais por mês. Isso era um grande número. A partir do momento que eu baixei esse custo para, sei lá, 10 por mês ou até menos, deixou de ser um grande número. Então, não é que eu zerei o custo, mas eu reduzi o tamanho do problema para eu conseguir focar em outro grande problema. Então, outro projeto que eu fiz lá, a gente fez um marketplace para despachante imobiliário. Por quê? Porque o nosso pós-venda, o pós-venda de cartórios no Brasil é muito moroso. Complexo pra caralho. Cada cartório é de um jeito. No Rio de Janeiro, então, nem se fala. Assim, Rio de Janeiro é um mundo à parte. Não tô zoando, assim, tinha exceções no sistema pro Rio de Janeiro. Assim. Então, não tem como você internalizar uma operação dessa. E o Quinto Andar, por uma época, jogou pro próprio computador e vendedor se fuderem com isso. Tipo assim, tá aqui um manual de como fazer e depois qualquer coisa você me chama no suporte, sabe? Que é uma bosta a experiência. Então, assim, a solução que a gente tinha não era internalizar otimizando a operação, que seria um fine tuning, né? Tipo, eu pego a operação interna e automatizo ela. Mas, porra, é difícil pra caralho fazer isso. Mano, você tem que criar um novo modelo de negócio, que é um marketplace, no caso. Então, assim, a equipe de produto, ela tem que focar, e isso é uma coisa que eu acho que em São Paulo, a galera que faz bem startup em São Paulo, que não é todas, né, mas os que fazem direito, e eu acho que serve para BH também e tal, são os caras que focam o desenvolvimento e o roadmap do produto, principalmente no começo, nos grandes problemas. Que é tipo assim, cara, o cliente, é você saber que o cliente está reclamando, porque, isso aqui é lento, etc, etc. Mas isso impede ele de fazer o negócio? Não impede. Então não é agora que a gente vai resolver isso. Então, é você conscientemente deixar algumas coisas pegarem fogo. Né? É escolha diária, cara. Diária, de deixar a coisa pegar fogo. Eu fui lá no Encontrei essa semana para implantar essa primeira versão da ferramenta. Mano, você vê a quantidade de problema que existe, a quantidade de processo que é moroso, que é manual, você chora, assim, você não dorme à noite se você for mexer em tudo de uma vez. Então, o meu trabalho diário, cara, é de ir lá, e eu nem sempre vou lá. Às vezes eu vou, faço uma coleta, né, do que tem, e volto pra casa. Porque se eu ficar lá o dia inteiro, os problemas vão surgir, as pessoas vão bater na minha porta, e é todo mundo da operação, e eu falo que eu também já fui CS até, eu já participei de operações muito grandes. Eu já tive carteira de cliente que era metade do faturamento da empresa. Ambev, Via Varejo e tal. E a pressão é gigante. A galera que está na operação, eles têm uma visão míope do negócio. Porque eles estão com o BO pegando fogo, o cliente está ali dando porrada e eles querem resolver aquilo. Então, óbvio que o problema deles vai ser urgente. Mas para eles. E em alguns momentos você tem que, de fato, dar uma prioridade para essa urgência, porque senão você perde o cliente, sabe? Mas tem vários momentos que você tem que conscientemente deixar pegar fogo e deixa a galera se resolver. Vai fazer gambiarra? Vai, mas, cara, o seu foco tem que estar no produto, tem que estar no crescimento desse produto e ele ser um produto redondo, porque aí na hora que você coloca ele no mercado, acabou, assim, o problema morre, entendeu? Os problemas pequenos morrem.
O povo de São Paulo, que é o que você estava falando, eles têm mais esse pensamento aí? Tem mais esse pensamento. Que é tipo assim, cara, eu vou desenhar um produto que eu vou escalar depois, etc. Eu não vou fazer um negócio mal feito. Porque lá a concorrência é gigante. Se você faz um negócio de qualquer jeito, tem outro que faz igual. Então, o cara que está em São Paulo, assim, em BH também em menor proporção, mas eu acho que São Paulo isso é muito forte. Ele sempre faz, por mais que seja um MVP, ele faz de uma maneira bem feita. Ele faz resolvendo de verdade um problema com uma boa experiência. Por mais que seja uma experiência pequena. No começo não tem como você afinar cada botãozinho, mas, cara, é minimamente bom e é agradável porque você sabe que tem concorrência em volta. Salvo raras exceções que, não, é um mercado muito nichado, que é um caso de infraestrutura e tal, mas, no geral, as startups, que é um modelo copiável para outros, você entrega mais na experiência, no relacionamento e num bom produto. Então, isso eu vejo, assim, nitidamente da galera que trabalha lá. Assim, qualquer um que se dá bem. Porque os que não se dão bem, nem falo, assim. Dessa fala sua que casa muito com isso, né? De ter esse equilíbrio. Porque o cara não vai ficar focado em só fazer o produto, ficar ali, melhorando o botão. Uhum. Eu já tô de boa, já tô... Consequentemente, ele já vai pensar num produto que vai ter mercado, que vai vender, que vai conseguir testar, que faz esse mínimo razoável, aceitável, mas ele quer testar também, sabe? A gente tem pessoas que focam no produto e a hora que você fala de testar, fala, não tá pronto não, pelo amor de Deus. Exato, cara, isso é um outro ponto. A semana que vem eu tento fazer, aí chega a semana que vem o cara fala, não consegui ainda. Fica só postergando ali, e aí acho que... Isso é a maior dificuldade que eu vejo, assim, do cara que é muito técnico. Eu falo assim, até por mim, que eu já tive um pouco desse purismo, né, não, mas ainda não tá bom. Cara, eu botei tá faltando um monte de funcionalidade que eu preciso lá da Contrei. Mas eu fiz o mínimo necessário para eu já conseguir colocar na mão. Então, tipo assim, hoje o cara consegue pegar uma ficha clínica que foi gerada por um parceiro nosso e eles mandam impresso. A gente imprime, manda o PDF, eles imprimem, atendem lá na mão e manda pra gente. Eu criei uma funcionalidade que, pra gente lançar isso de volta no nosso sistema, o cara tinha que abrir 200 telas. Hoje, agora com esse sistema novo, ele escaneia tudo num PDF só, joga esse PDF no sistema e o sistema já separa tudo que precisa separar e já coleta as informações. O cara só confere e lança. É muito mais rápido. Sim. Só que ele não consegue pegar uma ficha já criada e anexar novos documentos. Ele não consegue excluir uma ficha por esse sistema, porque aí tudo ele tem que fazer no SOC ainda. Mas isso já é um MVP. Tipo, o meu caso principal já está resolvido. Como diz o grande Mike Tyson, né? O plano... Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara, entendeu? Então, assim, é muito difícil do cara que é técnico, não é impossível, mas eu reconheço que é uma dificuldade do cara botar o produto no mercado imperfeito. Aí é uma questão até de ego nosso, sabe? De tipo assim, cara, você entenda que você colocar um produto que não tá pronto ainda no mercado não é um sinal de incompetência sua. É tipo assim, cara, você tem que colocar porque você vai coletar feedback real do usuário. E pode ser que seu produto mude completamente, então você tem que ter um certo desapego também. Porque uma coisa é você usar o sistema, outra coisa é o usuário. E o usuário, as coisas que são óbvias para você não são óbvias para ele. Hoje, assim, beleza, você mexe com essa parte de produto, você já mexeu com gestão de produto, hoje você tem a clínica, hoje você mexe com consultoria, velho, o que você gosta de fazer? Na moral, assim. Eu gosto de ganhar dinheiro. Responde. Não, esse é seu grande número, né? Brincadeiras, assim. Cara, eu gosto de construir coisas, sabe? E otimizar processo, otimizar no geral, assim, a minha vida é isso, a agenda organizada, etc, sem ser metódico demais, sem ser engessado demais, mas eu tenho gosto por isso, sabe, em transformar algo em algo melhor, porque no fim do dia é redução de desperdício, vamos dizer assim. Então, assim, cara, se tem um negócio que me deixa, assim, dando urticária, é desperdício. Desperdício de talento, desperdício de tempo, desperdício de dinheiro. Então, assim, ver algo que eu consigo tornar mais enxuto, mais otimizado, é algo que eu gosto de fazer. Só que isso se reflete em várias frentes, né? Em consultoria, que aí você melhora o negócio do cara.
é em tecnologia, que você automatiza uma operação que poderia ser mais... Eu despender o tempo da minha operação não é em ficar lançando ficha que qualquer robozinho faz. Eu quero que eles passem tempo atendendo meu cliente, entendeu? Porque é isso que gera retenção de verdade. Em ter um bom atendimento, em ter um trabalho proativo com o cliente. Assim, porra, isso gera valor de verdade pro negócio, sabe? Você percebeu isso quando? Assim, quando que você percebeu que era isso que você gostava de fazer? Foi na faculdade? Não. Cara, eu acho que foi um processo, assim, né? Na vida, a gente vai mudando ao longo da vida, né? Mas eu acho que é um processo de descoberta que você acaba aprendendo fazendo. Assim, na faculdade eu fiz um monte de coisa, assim, igual você falou, CA e tal. Cara, eu fundei empresa júnior na faculdade, fiz CA, tentei ter startup na faculdade. Sociedade, cara, sociedade é foda. Porque se o cara não tá na mesma pegada que você, tipo, o negócio não vinga. Então, assim, tive várias iniciativas, trabalhei em setores diferentes, tá? Trabalhei com CS, trabalhei com gestão de operação, até eu, por acaso, caí em produto. Na época eu tava numa equipe que a gente era o que a gente chama de Sales Operations, que é meio que um... Não, era na Score, que era uma startup de educação corporativa. E aí eu saí da equipe de CS, eu estruturei todo o departamento de CS, e aí eles montaram uma equipe comigo e com os meus amigos que a gente tinha, eles não eram CS, mas a gente que fez meio que um squad nosso, sabe? A gente era o squad BOzeiro, assim, tipo assim, cara, a gente pega uma operação que tá uma bosta, e a gente estrutura, mapeia todos os processos, otimiza a operação e transforma em uma coisa escalável. Que massa. Era o squad nosso, era isso, sabe? E isso surgiu porque a gente fazia isso de forma independente, cada um num departamento. E aí, nesse meio tempo, a head de produto lá falou assim, cara, eu acho que você tem muito perfil de produto, você não quer trabalhar com a gente e tal. Aí eu falei assim, pode ser, mas o que é produto, né? Eu vejo vocês um mundo mágico de produto aí, mas o que é? Aí ela falou assim, lê esse livro aqui do Martin Kagan, o Inspire, e aí depois a gente conversa, assim, né? Eu falei, porra, que foda, né? Li o livro e tal. E aí eu falei assim, pô, é interessante, mas é assim, óbvio que o livro ele olha lá no Vale do Silício que tudo é lindo, e o dinheiro é infinito, e as pessoas seguem as coisas. Mas no Brasil que o pau quebra, né? É óbvio que produto é uma visão um pouco diferente, né? E eu fui desmistificando isso com a carreira. Assim, no começo eu era muito Martin Kagan, é a Bíblia e é assim que tem que ser produto. E aí eu fui quebrando muito a cara com isso, né? Eu tinha que lidar com o C-Level. E o cara fala assim, foda-se o Martin Kagan. Aí eu fui entendendo que existe um equilíbrio nisso aí, né? Que é o que a gente falou aqui do tripé. Nesse passar do tempo, que eu fui percebendo as coisas que eu gosto. Eu falo assim, cara, produto é muito foda, mas produto só tech não é o caminho. Assim, a minha obsessão foi sempre de, cara, o que gera valor? O que vai gerar valor pro negócio? Tipo, é o produto foda? É. Mas o que é além disso? É o cara que entende tech. O que é além disso? É a UX boa. O que é além disso? É você ter uma visão de estrutura administrativo financeiro, é você entender o que é um DRE. Então, tem várias vertentes que aí quando você vai pegar no bolo como um todo, é um negócio. Você tem uma empresa. Porque a empresa, nenhum departamento vive sozinho. A empresa é um organismo. É óbvio que tem departamentos que são um pouco mais importantes em termos de manter o negócio de pé. Tem até, se você for olhar na parte teórica, tem isso, né, de operações primárias, transacionais e tal. Que aí tem o comercial, o produto é uma parte muito importante do negócio e tal. Então, assim, a minha obsessão foi sempre em construir essas engrenagens, sabe? E eu vejo isso muito aqui no mercado tradicional, principalmente, não só startups, que é o cara que ele cresceu muito a empresa, porque ou ele tinha uma oportunidade que ninguém mais fazia, que eu acho que é o que é mais comum aqui, né? Então, assim, às vezes o negócio do cara roda hoje, o cara tem rios de dinheiro, porque ninguém mais faz o que ele faz. E é uma bosta o serviço, mas ninguém mais faz o que ele faz. E tem outros que é o cara que, além de ter uma oportunidade legal, o cara entregou um puta serviço, o cara foi visionário. Então você vê vários cenários disso aqui. Mas nenhum é um equilíbrio. Tipo, nenhum o cara trabalha com todas as boas práticas, mas foi o cara que ter o ímpeto de fazer. Outra coisa passou a me incomodar. Porque a gente começou a receber as pessoas com ideias, a gente ajudava a desenvolver a ideia, estruturar a projeção financeira. Pô, o cara chega com ideia e ele não tem noção do que é uma DRE, não sabe o que é um fluxo de caixa. Exato. Ele não sabe quanto é que vai custar para desenvolver aquilo ali para manter. Ele não sabe. A gente pega a ideia do cara,
faz essa estruturação e aí, em cima da estruturação financeira, principalmente, a gente faz a proposta. E aí, cara, nós acabamos tendo contato com esse mundo um mundo também que é meio complicado, assim, que é eu chamo de consultor. Eu não sei se é o termo, mas é que os caras, eles entram nas empresas, aí às vezes eles desenvolvem alguma coisa que dá resultado, mas aí quando o cara sai, o negócio morre, sem sustentabilidade, sabe? É o pensamento de escassez isso. Cara, mas isso é um mercado que é muito foda, porque é de novo o pensamento de escassez. E eu falo assim, vou usar a consultoria de exemplo, mas a questão do SOC aí reflete essa mesma essência, que é tipo assim, é o cara que quer te prender a ele. Mas ele quer te prender a ele na marra. Ele quer te fazer depender dele. E ele não quer te prender porque o produto dele é foda. Não. Isso é porque tipo, ele não quer fazer você querer ficar com ele. Ele quer te prender de uma forma que você depende dele para poder viver. É uma coisa meio parasita, sabe? Eu tava fazendo uma reunião para um potencial cliente, assim, né? E eu apresentei a proposta na reunião, e eu falei assim, cara, eu quero criar um sistema aqui de gestão, era meio que um sistema de gestão de produto, né? Interno para a empresa dele. Eu falei assim, cara, eu quero criar esse sistema que eu vou tocar no começo, mas eu quero ensinar vocês a usar para vocês não dependerem de mim para isso. Para poder vocês saberem tocar e vocês vão querer renovar comigo pelo meu senso crítico, para eu poder contribuir. Não é porque o modus operandi depende de mim. Porra, o cara ficou assim, mano. Tipo assim, velho, ano passado a gente botou uma consultoria aqui e os caras saíram e todos os processos que eles montaram foram para água abaixo, porque sem eles o negócio não rodava. Você fazendo o básico bem feito, você já sai na frente de tipo 80% dos negócios. Você tem um mínimo de atendimento, você tem uma comunicação planejada, você fazer as coisas minimamente pensadas, sabe? Você nem precisa ser um Einstein, você gastar um pouquinho de neurônio para fazer um negócio um pouco mais planejado, já sai muito redondo. Porque a maioria não faz. Isso aí que você procurou é uma coisa que a gente chama aqui, que a gente fala de horas de processamento, né? Você tem que gastar tempo pensando, em vez de só sair fazendo, sabe? E o que é o mais comum é o cara viu, pega e faz. Isso tem um artigo inclusive eu gravei um vídeo disso pro YouTube, que era falando de um artigo da Harvard Business Review, da HBR. E um artigo muito clássico de produto que chama Você está resolvendo o problema certo? Então, isso é uma coisa mais pegada de produto, que é entende o problema antes de desenhar a solução. Entende o problema antes de desenhar a solução. Que é gastar neurônio. O que trata o artigo, né? Tanto que existem podcasts de produto, tem um podcast chamado Love the Problem, pra você ter uma noção. Que ele fala sobre o espaço do problema e o espaço da solução. No exemplo do artigo, ele fala assim, imagina que você é um síndico de um prédio e você está recebendo um monte de reclamação das pessoas de que o elevador tá lento. O que você faz? Aí esse é o problema. Se você vai direto para a solução, dado esse problema, qual que é o conjunto de soluções possíveis para isso? Aí eu falei isso numa palestra, né? Aí teve cara que falou, eu faço uma IA que bota o elevador no lugar certo, de acordo com o horário das pessoas e tal. Um monte de solução que tudo vai custar bilhões de reais, assim. Vou comprar outro elevador e tal. Tudo é caro pra porra. Mas o que o cara aqui de produto tem que fazer? Você tem que fazer uma solução mais eficiente possível, que resolve o problema, e que é barato, que é viável pro negócio. Só que aí, tipo assim, se você desenha a solução pro problema errado, você gastou rios de dinheiro à toa. Então, tipo assim, o artigo fala muito sobre você navegar no espaço do problema bastante antes de entrar na solução. E como que funciona isso? Aí no caso lá, eu vou assistir a câmera, o que seria análogo isso no aplicativo? Eu vou assistir a interação dos usuários, como é que eles usam a plataforma, vou fazer entrevista. Aí eu vou perguntar para as entrevistas vou perguntar para as pessoas do prédio por que elas acham o elevador tá lento. Aí pesquisa de campo aqui na startup eu vou virar para as pessoas, mas o que você faz enquanto você está esperando o elevador? Mas o que Então, assim, tudo isso é um entendimento do problema. E aí você faz o que eles chamam de reframe the problem. É você ressignificar o problema. Que é basicamente você reenquadrar ele de uma outra forma. Então, você descobre no final, no artigo, né, que o problema não é que o elevador é lento, é que a espera é muito chata. E isso muda totalmente o conjunto de soluções. Porque você mudou a forma de olhar o problema. E se você coloca que a espera é chata, em vez de você trocar o elevador, você coloca um espelho que custa R$1.000. Em vez de gastar 100 mil num elevador novo. Você bota uma musiquinha, uma TVzinha com propaganda, que você pode até monetizar em cima disso.
Então, olha a diferença de você olhar melhor para o problema antes de ir para a solução. As empresas, de modo geral, e as que a gente atende, são 11 hoje no portfólio. Uhum. A gente tem empresa que fatura 100 milhões ano e tem empresa que, quando entrou, faturava 5 mil mês. Hamburgueria e operador logístico. Então, assim, tem distribuidora de alimentos. São coisas que... Aí eu sinto que o que as pessoas fazem muito, e é a tendência natural, na minha cabeça, é como se a pessoa não criasse uma empresa, ela fosse acumulando tentativas. Acumulando tentativa até deu certo, funcionou. Eu vou pôr o IA no elevador. E sempre, o problema da tentativa é que ela sempre vem com uma vozinha lá no fundo de esperança, que é assim, não, dessa vez vai dar certo. Aí o cara faz a IA, aí não resolveu. Não, então vai e faz outro. Aí vai acumulando. Aí quando você vê um Frankenstein. Cara, aí vira uma... Cara, isso é... Entende, pô, um negócio que... Isso é ainda mais perigoso hoje em dia com a IA. Porque o custo de construção de um produto é baixo agora. Então é muito fácil você criar um produto bosta hoje. A questão é, no mundo que você tem todas as respostas, qual que é a pergunta certa a ser feita? Tipo assim, é muito fácil construir um produto, você tem que entender qual que é o produto certo a ser desenvolvido. Muito mais do que sair tentando. Porque esse de sair tentando é a banalização do conceito de MVP. Mas porque assim, cara, isso é uma coisa que eu acho que é uma tendência. Acho que no Brasil isso é mais forte, mas talvez exista lá fora também. As pessoas tendem a simplificar muito as questões, as teorias, etc., para poder fazer de um jeito mais fácil. Que pra mim é o cara que quer ensaboar, entendeu? Tipo assim, isso aqui é MVP, sabe? É o cara que meu amigo, você tem que gastar, você tem que pensar para fazer as coisas, sabe? Então, o que é isso? Você banalizar o MVP, porque o que é um MVP? É um produto minimamente viável. E o Marty Kagan, inclusive, ele fala, eu não lembro se foi num artigo dele, que eu vi e tal, ele até brincou com um conceito e chamou de Minimal Lovable Product. E não é nem por causa da startup, não. É tipo assim, é o produto minimamente amável. Que é tipo, como é que você constrói... E teve que ser criado esse termo, porque MVP ficou muito banalizado. Mas, na verdade, essa é a essência do MVP, que é como é que você constrói um produto minimamente que já dá para jogar no mercado, né, que a gente estava falando, mas que ele tem uma boa experiência, que ele tem uma boa facilidade de uso e que ele é amável, né, vamos dizer assim. Esse é o MVP certo. Só que como as pessoas banalizaram isso, e qualquer bosta hoje é MVP, aí você teve que criar um outro termo para isso, sabe? Que é o que você falou, o cara vai tentando, faz de qualquer jeito, assim, em vez de o cara gastar mais neurônio e tentar entender e arquitetar, aí sim desenvolver um produto pequeno, mas desenvolvido de uma maneira muito mais eficaz, vamos dizer assim, aí que tá a diferença. Em vez de você fazer qualquer bosta e falar que é MVP, entendeu? E casa muito bem também com aquele tempo que você trouxe do pessoal lá, de olhar o problema grande, né? Então, assim, o cara não vai ficar só na execução. Porque qualquer probleminha que aparece, o cara corre e executa. Então, ele não vai gastar tempo. O cara não gasta tempo. Então, se ele para pra pensar, né? Ver o problema grande, ele para pra pensar pra executar, é totalmente diferente do que qualquer coisa que chegue ele correr e executar.